Lição de número 2, EBD, Escola Bíblica Dominical, Adultos. Saulo de Tarso, o perseguidor. Bem-vindo à sua aula, Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o professor Belchior e diácono na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil, aqui em São Paulo. E hoje aprenderemos a lição escrita pelo nosso honrado pastor Elienay Cabral, do livro O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios da Igreja de Cristo. Nosso texto áureo para o próximo domingo: e Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos, capítulo 9, versículo 1. Nossa verdade prática: a Igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. A nossa leitura bíblica em classe consta de Atos, capítulo 8, de 1 a 3, 22, de 4 a 5, 26, de 9 a 11. Então vamos para a Bíblia. Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão. Esse fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os cerravam na prisão. Atos 22. Perseguiu esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote testemunha e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes carta para os irmãos. Fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fosse castigado. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os cerrava na prisão. Atos 26. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente e contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. O objetivo geral: conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. E os nossos objetivos específicos em cada tópico será elencar as características persecutórias de Paulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja de Atos, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. O ponto central da nossa lição traz que no mundo de hoje há perseguição contra os cristãos. Uma pequena introdução. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso.
Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus, e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. Então, aqui estudaremos nessa lição 2, que desde os primórdios da Igreja, a noiva de Cristo sofreu várias perseguições por Saulo de Tarso. Cabe frisar que esta perseguição dos cristãos no mundo ocorre atualmente. Saulo foi um judeu que nasceu em Tarso e educado pelos rabinos mais importantes de sua época, que insurgiu contra as afirmações de Jesus Cristo e seus discípulos. Ele não admitia que Jesus, sendo crucificado, jamais poderia ser o Messias, prometido pelos profetas no Antigo Testamento, que era um escândalo, porque a morte da cruz, conforme a lei, era uma maldição divina. Primeiro tópico: Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. 1 Timóteo 1,13. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os perseguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra as pessoas simples, homens e mulheres. Sem qualquer compaixão, ele acreditava plenamente que, com esse comportamento, estava agradando a Deus. Nesse primeiro tópico, Saulo descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Percebemos que, infelizmente, suas atitudes eram totalmente contrárias à vontade de Deus. E apesar de usar a legalidade para atacar os cristãos, não tinha percepção dos danos morais que estava causando às pessoas antes de sua conversão. No tópico 2, as ameaças de Saulo de Tarso, a expressão respirando ameaças e mortes, Atos 9:1, descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Com relação a esse item 2, as ameaças de Saulo de Tarso, uma das piores coisas na vida do ser humano ocorre quando se sente ameaçado. E Saulo ameaçou com muita truculência todos que seguissem a doutrina de Cristo. No terceiro subitem, por que Saulo perseguia os cristãos? A expressão respirando ameaças e mortes, Atos 9:1, os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Vemos aí que, devido ao zelo destrutivo pela Torá, suposto pelo fato religioso de Jesus, talvez fosse um blasfemo, foram os motivos para essa perseguição aos cristãos por Saulo. Segundo tópico,
a perseguição contra a Igreja de Cristo. Contra os seguidores de Jesus, a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a Igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças e morte, Atos 9:1, contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a Igreja. Ao atacá-la, atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Aí nós vemos que Saulo, além de atacar a igreja, o corpo de Cristo atingiu as pessoas, inclusive a Estevão, um homem esperto, arguto esperto, defensor de Jesus e cheio do Espírito Santo. Saulo de Tarso e Estevão. Se, por um lado, Saulo era um erudito que chamava atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Atos 6, 9 e 10, 7 de 2 a 53. Estevão foi o primeiro mártir da igreja e devido à sua autoridade espiritual atraiu a ira dos seus inimigos, que, com a permissão de Saulo, eles o apedrejaram até a morte. Terceiro subtópico: uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de libertação e vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Uma tolerância religiosa e política contra a igreja atual. Ainda hoje, a igreja desperta a fúria das autoridades políticas e religiosas, causando inúmeras mortes de cristãos, Terceiro tópico: quando o sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos, Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-las e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a devastava. Gálatas 1:13. Vemos aí que, infelizmente, Saulo, para a defesa da sua fé judaica, prejudicou vários cristãos. Já no subtópico 2, perseguição, tortura e método, parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Atos 26, 10, 11. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, torturas psicológicas, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Como Saulo era cruel com os cristãos, a ponto que
chegava a torturar, castigar, apedrejar e matar, e mesmo assim, muitos discípulos negaram o nome de Jesus. Já no subtópico 3, perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas, tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. Essa perseguição e violência perdurou com os pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingler, pastores das Assembleias de Deus. Uma pequena conclusão. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus. Temos, meus queridos irmãos, que zelar e cuidar carinhosamente da nossa igreja local na qual congregamos. Por fim, temos que cuidar principalmente do nosso templo espiritual, pois em nós habita o Espírito Santo. Que Deus nos capacite cada dia mais, cuidando da sua obra aqui na terra, até a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele opere sua poderosa unção, milagres, prodígios e maravilhas em nossas vidas. No próximo estudo bíblico, estudaremos sobre a conversão de Saulo de Tarso no dia 17/10/2021. Desejo uma excelente aula na Escola Bíblica Dominical. Aguardo vocês aqui no canal de Estudos Bíblicos e fiquem com Deus. Gostaria que todos, se puderem, estar visitando o meu site do Estudos Bíblicos, Professor Belchior. Inscreva-se no canal do YouTube e até uma próxima aula. Fiquem todos com Deus.